Vladimir Putin disse: Brasil, você pode mediar um acordo de paz com a Ucrânia, junto com a Índia e com a China. Jean, o Vladimir Putin disse isso? Disse sim. Dá uma olhadinha no vídeo. Há um entendimento sobre qual país pode se tornar mediador desta vez se as negociações ocorrerem no futuro? Nós respeitamos nossos amigos e parceiros que acredito estarem sinceramente interessados em resolver todas as questões relacionadas a este conflito. São principalmente a China, o Brasil e a Índia. Estou sempre em contato com nossos colegas para ajudar a entender os detalhes desse complexo processo, que começou com o golpe na Ucrânia em 2014. Afinal, foi assim que tudo começou. Tá, Jean, então me explica em detalhes todo esse imbróglio até essa fala de Vladimir Putin. Primeiro ponto, invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. A operação especial dá início e o cenário é de uma guerra de 15 dias. A Rússia ia dominar todo o território ucraniano assim. Mas entra um personagem importante que equilibra o conflito, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O conflito se equilibra, mas a Rússia sempre com algoz. Mas nos últimos meses, a OTAN, junto com Zelensky, articula uma invasão no território russo. E isso acontece ocupando 1.250 km². Em contrapartida, Vladimir Putin fala: ah, então você está querendo invadir o meu território, vou aumentar a minha ação sobre o seu, e bombardeia regiões de Kiev e de Kharkiv. O conflito entra num momento muito tenso, porque nunca a gente ia imaginar que o Zelensky e a OTAN teria coragem de invadir o território russo. E invadiram. A resposta de Putin até agora foi firme? Foi. Bombardeou ali áreas da periferia de Kiev, da periferia de Kharkiv, que são as duas principais cidades da Ucrânia. Mas até que ponto a Ucrânia vai continuar essa invasão em território russo e se aumentar, se escalar, qual que vai ser a resposta de Vladimir Putin? Se vai continuar com esse ataque pontual ou se vai subir o tom e utilizar armas nucleares? Toda vez Putin volta a lembrar o Ocidente que a Rússia tem muitos artefatos nucleares. Tá, Jean. O Putin mudou a sua fala em relação ao acordo de paz com a Ucrânia? Sim, várias vezes ele vem a público e fala o seguinte: a paz vai acontecer se o lado leste, Luhansk, Donetsk, continue nas mãos dos verdadeiros donos daquele território e as províncias russas de Zaporísia e Kherson, e isso é fala dele, províncias russas, se tornem de fato russas. E os ucranianos parem ali de tentar reconquistar esse território. E que a Ucrânia deixe de ser uma república nazista, isso é fala dele, e também não se aproxime dos europeus, não ingresse na OTAN. Então ele coloca isso na mesa e o Zelensky, é óbvio, fala não, não, não. E aí o conflito, ele perdura. Mas o Putin, gente, até 5 meses atrás não levantava nenhuma hipótese de negociação. É uma negociação que o Zelensky não está aceitando? Sim, mas já é algo, é uma mudança de postura nesses últimos meses. E no Fórum Econômico Oriental, que está acontecendo em Vladivostok,
lá no extremo leste da Rússia, né, a cidade mais ao oriente na Rússia, ocorreu uma declaração de Putin a respeito dessa mediação. E ele fala o seguinte, que há termos russos para uma negociação que tem como principal ponto a anexação de territórios, como acabei de falar para vocês, e a neutralidade militar da Ucrânia também, como eu falei para vocês, tá? E quem vai fazer essa mediação? O Vladimir Putin fala que tem que ter uma participação dos BRICS. Tá, quem são os BRICS? Os BRICS é um grupo econômico. Primeiro ponto que você tem que colocar na cabeça. Não é uma cooperação militar, não é uma cooperação geopolítica, e sim econômico, que visa o desenvolvimento desses países que têm características comuns. E dessa união vai surgir o Banco dos BRICS, que hoje rivaliza com o Fundo Monetário Internacional. É uma nova ótica econômica do mundo. É o Sul global se posicionando frente aos mandos e desmandos dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Esses países estão falando para o mundo o seguinte, o mundo mudou e nós queremos ter uma participação ativa nas decisões do mundo. E o Vladimir Putin fala, esse grupo tem que participar da mediação, não somente Estados Unidos e Europa. Estados Unidos e Europa têm toda a sua narrativa de apoio aos ucranianos. Aliás, o golpe que é dito por Vladimir Putin, que aconteceu em 2014 na Ucrânia, foi articulado pelos Estados Unidos e pela Europa. A Euromaidan, todo mundo sabe disso. Isso já está nos anais da história. Aí o Putin fala, precisamos de outro grupo para equilibrar essa negociação. Outro grupo que olhe de uma outra forma para a Rússia. Aí se equilibra no jogo das negociações. Porque se tiver uma visão somente de um lado, nunca vai sair negociação. E o Putin coloca esse grupo de países que a Rússia faz parte, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e aí tem o mais, Etiópia, Egito e outros países que são secundários dentro do grupo, mas esses aqui são os países mais fortes. Esses países, no momento que o Vladimir Putin fala, venha participar das negociações, dá o quê? Holofote. Coloca ele no palco principal das negociações. Então aí também é uma jogada do Putin para transformar esse grupo que tem um viés somente econômico num viés também geopolítico. Tem um peso também no debate geopolítico. Tá, a China já tentou realizar a mediação, né? Teve até uma fala aí do Zelensky, junto com Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, falando, olha, eu já sei das cartas da China em relação à negociação, e eu não aceito. E as cartas da China, que não foi divulgada, não foi feita publicidade para a mídia, com certeza casa com os interesses russos de neutralidade da Ucrânia, de anexação dos territórios já conquistados. E isso não foi aceito pelo Zelensky. Aí nós temos o posicionamento da Índia no conflito. A Índia rivaliza com a China na Ásia. Então a Índia nunca vai aceitar a literalidade dos posicionamentos chineses no âmbito geopolítico. Há até uma rivalidade bélica entre as duas nações, entre os dois gigantes. Mas, ao mesmo tempo, a Índia não vai contra a China, já que ela faz parte dos BRICS. A Índia ela dialoga melhor com a Europa, dialoga melhor com os Estados Unidos que a própria China. Então, ela está ali sempre em cima do muro. O Brasil, com o presidente Lula, já tentou fazer essas negociações, não foi recebido pelo Zelensky, isso lá no primeiro encontro lá atrás. O Brasil não foi no encontro da negociação de paz que aconteceu na Suíça. Em nenhum momento o Brasil
condena os russos. Ele fala que os dois países erraram na condução desse conflito. Ele não coloca a culpa nem de um lado nem de outro. É claro que a narrativa sempre pende muito mais para Vladimir Putin do que para Zelensky. Há uma rusga entre Lula e Zelensky. Há até aí algo estranho, né? A presença de Luciano Huck conversando com o Zelensky e o Zelensky só falou mal do Lula. Muito estranho, muito estranho. Tá? Então o Lula já fez esses esforços diplomáticos. Ele condena a invasão na ONU, mas sem aplicação a nenhuma sanção da Rússia. E o Lula já tentou várias vezes se posicionar como mediador, mas essa tentativa foi frustrada principalmente pelo posicionamento do Zelensky, de não aceitar o Lula como mediador. O que o Zelensky quer? O Biden, ou a Kamala, o Trump não, porque o Trump já disse que vai acabar com a guerra em 24 horas. Né? Então, né, eu acho que o Zelensky está assim, ó, ganha Kamala, o cenário é esse. Né? Então, ele vai, porque se vem o Trump, pelo cenário, a guerra termina em 24 horas. E aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? O Lula tem um papel aí importante nesse conflito? Ou não, o Brasil tem outros problemas para resolver, não se mete nisso, Lula. O que você acha? Coloque aí nos comentários, desce o dedão no like, se inscreva no canal, um canal de educação, cara. Discutimos temas de geopolítica e a participação de vocês sempre com educação é muito válida. E ó, quer estudar no Geopolítica Flix? É uma plataforma completa que eu, Jean Graffet, explico conteúdo ligado à geopolítica, em cima de fatos, eventos, e trago a história e a geografia para enriquecer. Conhecimento é poder, numa entrevista de emprego, numa conversa entre amigos. Vale muito ter conhecimento e se posicionar de fato, e não com fake sobre os acontecimentos geopolíticos. Beleza? Geopolítica Flix, link na descrição, link nos comentários. Valeu, pessoal!